Buena gauchada! Estamos iniciando então mais um podcast do Guri, hein? É pouco pra ti? E hoje, gente, aqui ó, a gente resolveu todos os nossos problemas, não vamos ter mais o litúrgico derrubando o microfone, tá? O homem tá amarrado em nome de Jesus, é pouco pra ti, hein? E aí, litúrgico, te mexe agora, quero ver tu derrubar isso aí. É pra mim não ficar batendo a mão ali, eu tô todo amarrado aqui. É isso que lembra o aniversário que fizeram do tal do Juliano e amarraram todo ele. E hoje, gente, a gente tem um convidado muito especial. Primeiro, eu vou deixar já adiantando para vocês, os nossos patrocinadores vão estar passando ali no monitor. Depois a gente vai ter um outro momento especial ali para estar anunciando os nossos patrocinadores, tá? Porque hoje a gente mudou um pouco a lógica aqui do podcast. Então a gente tá com um entrevistado de hoje. É um homem que entende de impressoras, né? Trabalha com impressoras. Então ele sabe muito bem que a primeira impressão é a que fica, né? Então a gente tá aqui hoje com o Anderson Chagas. Boa noite, Anderson. É um prazer te ter aqui conosco. Boa noite, é um prazer também estar aqui com o Guri, com o Litúrgico, a equipe toda que me recebeu bem, né? Uma honra para mim estar aqui. Não precisa mentir, tá? Aqui tu pode ficar à vontade. Se a gente te tratar mal aqui, tu pode falar. Vou esperar isso aí mais vezes, né? Acho que não é só hoje. Vou esperar mais vezes. Tem conteúdo, né, pra gente fazer até outros podcasts. Mas hoje a gente quer saber aí, é o que a gente costuma fazer no início, é saber um pouco mais da vida cristã, como iniciou a vida de cada um, o convidado que sentou desse lado aí acaba contando pra nós como que iniciou a tua caminhada com Jesus. Pode contar um pouquinho pra nós? Claro. Eu vim de uma família que não cria em Jesus, né? Nós tínhamos uma outra fé, né? E num período ali, né, as coisas não estavam andando de uma forma que eu achava que era o certo, né? Então, conheci amigos, né, pessoas que abriram esse caminho para conhecer a igreja e tudo. E eu acabei vindo, né, deixei um período, né, vago, né, porque tu começa a pensar em várias coisas e ver que de primeiro momento não encaixou com aquele estilo de vida que eu tinha, né? Sentisse já ali que não era pra mim, aquilo ali pra não ti. era aquilo pra mim. Eu acho que eu queria também uma resposta meio imediata, né? E hoje eu entendo que uma vida com Jesus ela tem que ter uma caminhada, né? Não é só um primeiro encontro e aquilo já muda, né? Primeiro a gente tem a revelação de quem tu é, né, e das coisas que precisam ser resolvidas na tua vida. Primeira coisa é reconhecer Jesus como Salvador, né? Então, nesse primeiro momento, eu acho que eu não estava preparado a ter esse reconhecimento de Jesus, né? Ele como sendo o Salvador da minha vida, né? E eu teria que mudar algumas coisas. Então, eu deixei de lado, né? Fiquei um ano, tive aqui na igreja, era no tempo lá do Balibar, um pouquinho antes ainda. Fui, né, fiquei um ano, acho que praticamente fora. Aí depois a igreja fez uma campanha das tendas, né, que foi ali na rua da prefeitura. Ali não, onde era o antigo Bar do Zaca, né? Isso, ali. Até me lembro que foi em junho, né, uma semana chuvosa. E eu decidi ir, né, fui sozinho, né. Cheguei lá, tava a pregação do pastor Mário. Eu lembro até hoje que foi a pregação lá dos discípulos, estavam com Jesus no barco lá e começou aquela tempestade e tudo. E os discípulos, quando viram Jesus caminhando sobre o mar, eles acharam que fosse um fantasma, né? Então, eles gritaram tudo e Jesus disse que era ele, né? Então, ali, naquela noite, eu entendi que aquele primeiro momento que eu tive com a igreja, que eu me assustei e achei que não era para mim, naquele dia eu entendi que quem estava se aproximando de mim era Jesus. E aí, naquele dia, eu entreguei minha vida para Jesus, né? Comecei a me aproximar do pastor Everton, de pessoas da igreja, né? Comecei a ter esse contato a mais com a igreja, né? A partir daquela noite. Que ano mais ou menos foi isso? 2000? 90? Foi 2003 para 2004 ali, mais ou menos. Foi
nesses anos aí. Eu não lembro bem se foi 2003 ou 2004, mas acho que provavelmente foi 2004. 2003 para 2004. Boa noite, guri. Boa noite, litúrgico. Boa noite, Anderson. Gente, esse é o nosso novo molde aí, é a voz do além aí, como é que é o nome do... É o Liminha... Liminha com o microfone aí. Pois é, a pergunta aqui que já surgiu na mente, né? Mais ou menos a idade que o Anderson tinha quando isso começou a acontecer, né? Desse encontro, assim, com essa verdade, com esse estilo de vida diferente, né? Mais ou menos que idade estava? Era na adolescência ou já estava já na fase adulta, né? Ali eu já tinha 22, 23 anos ali. Então foi num período onde tu acha que tu já viveu tudo, né? Eu servi o exército, né? Então tive experiências também com um outro tipo de pessoas, né? Porque o exército, ele tem pessoas de tudo quando foi lado, né? Tu te junta com bastante pessoas. Então, naquele ano que eu servi, ele era 240 pessoas, né? Então, era dividido em 6 pelotões, acho que. Então, eu tive contato com muita gente. Muita gente. Até naquele ano que eu servi... 240 pessoas na mesma companhia? Espalhados assim, né? Porque daí tu conhece ali, né? Sim. Conhece? Então tinha, só no pelotão que eu tava, acho que era 40 e poucos, né? Foi divididos ali, né? E naquele ano eu servi com o Jeder, lá de Sapiranga. Daí a gente tirou um serviço junto, né? E naquela época tu é meio mal encarado, aquela coisa assim, e ele já era cristão. Então a gente tirou um tu serviço... já tinha essa cara de carranca desde novo. Já. Jesus deu uma melhorada. Assim, era pior. Tá melhorando ainda. Tá melhorando, sim. Que o processo, ele é longo, né? E lento. Longo e lento, né? Porque a gente tem que se deixar ser moldado, né? Com certeza. Tem que se deixar ser moldado. Então servisse as Forças Armadas do Exército Brasileiro Militar, é isso? Exato. E com o irmão Jeda. Isso, o Jeda, ele era do 4º pelotão, e aí depois que tu é distribuído para as companhias, tu tira serviço com outros soldados, né? Então, naquela noite, a gente tirou, naquele dia, né, dia para noite, a gente tirou serviço e a gente conversou por assuntos assim, né, específicos, mas ele não chegou a comentar, que até depois eu falei com ele, ele disse, cara, fiquei com vontade de falar de Jesus para ti, mas não teve nenhuma entrada, eu acho que eu não dei também espaço para isso, né? Mas aí depois comecei a congregar e encontrei ele ali, né? Aí a gente começou a trocar uma ideia, depois a gente trabalhou junto, né, numa empresa, e eu vi que o mundo é pequeno, assim, né? Teve pessoas que marcam a nossa vida, assim, a gente... Quer tomar um chimarrão? Perceber. Eu vou tomar um refrizinho primeiro. Depois eu tomo um chimarrão. Ali no início tu falasse que teve uma outra religião, assim, e como é que foi pra ti? O que tu identificou, assim, que tu não estava no lugar certo? O que tu viu, assim, que te marca, assim, ou talvez não viu nada, mas alguma sensação, assim, isso aqui não é pra ti, ou já era, de repente, Deus tocando ali e te trazendo pro lado dele? Sim, eu não era uma fé da minha parte praticante, né? Eu ia mais só naquele de, tô com um problema, alguma coisa, eu vou lá e quero que resolva pra mim, né? Aquela questão de imediatismo, né? Por isso que eu falei que quando eu tive contato com o evangelho, eu já estranhei porque as coisas não eram daquela forma que eu achava, né? Então, pra mim foi difícil isso, né? Então comecei a comparar o evangelho com o que eu que eu vivia antes. Eu vi e disse, mas tem diferença aqui, né? Respeito tudo, né? As pessoas que seguem, familiares, tudo, né? Mas eu consegui ter mais respostas com o evangelho de que na antiga fé, né? Tem mais resultados. Para mim, teve mais resultados. A minha família hoje, né? Tenho esposa e filhos. Para mim, eu vi mais resultados, né? Eu acho que eu posso dizer isso, né? Guri, eu vou dar de licença. Dá licença.
Que loucura. Então aqui, ó, gente, chegou a hora do lanche, assim, pra te honrar aqui, ó, Anderson. Olha aí. Lanche da IMCL Congelados, é um dos nossos patrocinadores, tá sempre nos auxiliando aqui. A irmã Cíntia já revelou pra nós que queimou 2 vezes a pipoca escutando o podcast ali, foi fazer uma pipoca, o Marcelo pediu uma pipoca na hora pra eles olhar o podcast. Cíntia, não queima a pipoca, entendeu? Vai lá, já faz antes, se prepara. Ali, o irmão aqui comprou um sofazinho novo ali, coisa mais boa, né? Tô sabendo, né? E, guri, lembrando também que a Cíntia tá hoje de parceria também com Salvos pela Graça, né? Então tá Um trazendo oferecimento de salvos pela graça. exatamente junto com a Cíntia aí da Irmão Gustavo MCL. Coimbra. Então, salvos pela graça, é uma página cristã aí, segue lá ele, deixa teu like, começa a seguir o irmão lá. Já esteve aqui conosco, foi um podcast abençoado. Junto então com o MCL, já encomenda tua pizza pro final de semana, hein? Tem nada melhor aí com a chuvinha, comendo uma pizza, é coisa de louco. E aí então, Anderson, a respeito ali da tua vida espiritual, tu lembra de algum milagre, algo sobrenatural que aconteceu na tua vida, assim, que te marcou? Sim, acho que né, voltando um pouquinho da questão da caminhada, né? Da diferença, Deus começou a falar comigo através de sonhos, né? Isso acontece até hoje, né? Mas isso já com quanto tempo de caminhada? Pouco tempo de convertido. Já começaste pouco tempo de a ter convertido. esse tipo de experiência. Experiências, né, espirituais, questão de sonhos, até mesmo de coisas que eu teria que largar, né? Para ter espaço para Deus, né? Hoje a gente entende que isso... Esvaziar né, de ti mesmo. Me esvaziar, né? E ter aquele espaço para Deus, querer fazer aquilo que Ele desejava para mim, né? Então, teve uma noite que eu tive um sonho, assim. Tive um sonho que eu tinha aquela ânsia, né? Ânsia de ajudar na igreja e fazer alguma coisa, né? Para a igreja e tudo. E aí eu tive um sonho naquela noite que eu estava na frente de uma igreja onde a gente congregava antes, né? E lá estava sentado eu e mais 3 irmãos. E aí eu cheguei naquele grupo, né, de irmãos, e eles estavam sentados, e eu disse, irmão, eu queria tanto ajudar na igreja com alguma coisa e ajudar, sabe, aquela ânsia de um recém-convertido, né? Tava no primeiro amor. No primeiro amor, aquela questão de fazer alguma coisa. E aí aquele irmão chegou e disse assim pra mim, ele pegou o braço dele, botou a mão assim, né? E começou a fazer posições de violão, assim, né? Começou a fazer muita coisa no braço dele. E aí ele disse, tu vai começar a ajudar na igreja quando tu fizer essas coisas aqui. E ele começou a fazer assim no braço dele. Um gesto como se estivesse tocando. Sim, como se estivesse tocando. Violão? Algum instrumento, alguma coisa assim, né? Só que no sonho eu não entendi aquilo. Eu só, né, hoje, como eu toco violão, eu sei que aquilo ali ele fez uma posição, um Fá, ele fez um Sol, ele fez várias notinhas ali, né? E aí eu acordei. Só sabia tocar, não? Eu não sabia tocar. Nunca tinha tocado um instrumento algum, né? E aí eu cheguei, tinha um culto naquele dia, que a igreja tinha um culto na terça-feira. Cheguei lá no culto, né? Fiquei lá e tudo. E aí no final conversei com o pastor Paulo, né? O pastor Paulo pregou naquele dia. E aí eu contei o sonho pra ele e disse, irmão, tu toca alguma coisa? Eu disse, não toco. Pedrinha na água, né? Tá Toco pedrinha nova. E aí ele me disse isso, né? Tu toca alguma coisa? Eu disse, não. Então Deus está prestes a te levantar para te servir na obra tocando, né? Algum instrumento. E aí eu guardei aquilo para mim. E aí eu conheci algumas pessoas, né? Conhecendo um aqui o outro, né? Eu disse, me ajuda nisso, né? Me ajuda naquilo. Tinha os outros irmãos que tocavam aqui. Também eu pedindo ajuda, né? Tu pode me ajudar? Isso, aquilo. Aí o irmão, nesse que tocava aqui, né? Pegou uma folha de papel, desenhou uma mão, assim, e fez algumas posições, e dizendo a questão dos dedos, o que significava, e algumas notinhas, e eu peguei aquela folha e fui para casa. Aí consegui um violão emprestado, e comecei em casa. E aí, aquele tempo, não tinha internet, um celular para te pegar e... Pô, então é possível mesmo, né? É possível, Vou tentar. Ainda dá tempo. E fui para casa.
E aquilo incomodei muito à noite, né? Às vezes botavam uma toalhinha, alguma coisa assim na onde tá as cordas do violão, né? Pra não fazer barulho, né? Então ali eu fui Tinha ficava... toda uma técnica Sim, pra... sim, porque eu tinha só a noite pra fazer isso, né? Então eu ficava ali. Aí tu tinha, pra tirar uma música, tu tinha que escutar um CD, e aí sabe, ainda não identificava ainda os acordes ali, né? Então, tu tinha que adivinhar muita coisa e achar que aquilo tava certo também, né? Às vezes o violão desafinava, eu tinha que pedir pra alguém afinar o violão. Então foi uma caminhadinha ali meia difícil, assim, né? E aí tinha um vizinho meu que eu sabia que ele ia na Encontros de Fé, né? E lá esse vizinho, né, começou a tirar umas músicas pra mim, me mostrar ali. Aí um dia ele chegou e disse, cara, eu acho que tu tem condições de tirar essas músicas, escutando. Eu disse, cara, eu mal sei, assim. Ele disse, não, cara, vai lá, escuta assim, presta atenção. Sabe, começou a me dar dicas, assim, né? Eu cheguei em casa, né, atravessei a rua, cheguei em casa. E comecei a escutar, e ali aquilo foi se encaixando, né? Encaixando. Eu disse, era verdade mesmo, né? Então ele foi me dizendo pra onde eu tinha que ir, né? Então aprendi a tocar algumas posições ali, né? Olhando cifra também, tinha que imprimir e ficar olhando. Já entendi olhando a cifra? Não? Já entendi. Anderson, uma pergunta. Tu começou nessa questão da música ali com o violão, né? Uhum. Mas a gente sabe que não é toda pessoa que consegue tocar algum tipo de instrumento, ela também vai conseguir vir a cantar, né? A questão do violão, chegou a fazer algum tipo de curso ou foi 100% autodidata, assim, né? Aprendendo sozinho mesmo? 100% autodidata. Não... E o encaixe depois da voz, acho que vem na sequência dessa... Vem na sequência, porque daí como começou a encaixar Claro, né, pessoal? Eu não canto aquelas mil maravilhas, né? É mais um quebra-galho. Há comentários dentro da congregação que é semelhante ao Cirilo. Fernandinho. Isso foi uma base boa, né? Porque na época de 2000 ali, de 2000, deixa eu ver, 2010, sei lá. Sei que no ano 2000 ali, o Cirilo, o David Keelan influenciaram muito a música cristã, né? Nívia Soares, Diante do Trono. Então, acho que o Belo Horizonte ali, Minas Gerais, influenciaram muito na música cristã. Então, dali, o pessoal engatou naquela veia aquele caminho que eles abriram na questão de adoração, né? Então, aquilo ali me incentivou a mais, né? Me incentivou muito, muito a ir por essa área da música, né? E aí aprendi, né? Aprendi o básico ali. E esse irmão que estava tocando aqui, ele foi estudar num outro país. Então precisava com que alguém ficasse aqui tocando, né? E eu, será que eu consigo, né? E aí tinha um detalhe, como eu aprendi a tocar sentado, eu não conseguia tocar de pé porque eu acostumei a ficar com o braço colado ao corpo. Acostumasse a ficar numa posição só. E eu disse, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer e eu não consigo? Será que então é por isso que tem cantores que ficam tocando num banquinho, será? Não? Pois é, acho que talvez seja questão de confortável, né? Aí como é que pegou o jeito dele tocar Sim, em pé? Aí comecei a tentar de novo, né? Comecei a tocar com a correia do violão, de pé e tudo, né? Aí o pastor Fábio veio pra cá, né? O pastor Fábio ficou um tempo aqui tocando em Nova Santa Rita. E ele ficava na minha volta. Cara, tem que tocar, porque isso, tem aquilo. Eu disse, cara, não, vamos adiando. Foi adiando. Aí que entra a questão que eu falei de que Deus, né, falava com sonhos, né, me dava falava comigo através de sonhos. Eu tive um outro sonho. Nesse sonho, eu era um lugar alto, tipo uma colina, e eu caminhei até aquela colina, só que eu olhei para os lados, as frutas eram enormes, e aí tinha ovelha era, sabe, do tamanho maior do que o normal, né? Aquelas da Expo Inter. Tinha aquelas de prêmio, sabe? Aquelas selecionadas. Tudo era grande, assim. E quando eu cheguei lá no pico, eu logo me ajoelhei, eu não consegui ficar de pé.
eu logo me ajoelhei e fiquei com a cabeça baixa, assim. Eu não conseguia levantar muito a minha cabeça. Então, eu só levantava e eu vi que tinha alguém sentado, né? E sentado e com... Tava de sandália e tinha umas vestes, assim, brancas, né? E aí, aquela voz falou diretamente assim comigo. Por que tu não faz o que eu te pedi? E eu... Uma voz de autoridade. A voz de assim, autoridade. cobrando. Me cobrando. Por que tu não faz o que eu te pedi? Toma, eu te e chamei. agora? Eu te chamei pra te fazer isso. Por que tu não faz? E eu tentando justificar. A mesma Que justificativa. chumbada aí. O homem veio, ó. O homem veio falar comigo, O que cara. que tu não tá fazendo? Por que tu não faz o que eu te pedi? Aí eu Parece minha esposa. Por que tu não faz o que eu tô... Eu escuto essa voz direto. Cara, Por que que tu não faz o que eu tô te mandando? isso acho que é comum em todas as casas. Que loucura. Jéssica Docinho, olha aí, ó. É bem comum, é bem comum. E eu dei a mesma justificativa que eu falava pro Fábio, mas ainda não consigo, porque eu aprendi tal jeito, eu tentei justificar, ele disse, não, só faz o que eu te pedi. Eu te chamei pra fazer isso. Aí eu acordei, né, daquele sonho, e eu, tem que fazer. Mas se tu não fizesse depois de um É. desse aí, olha. Tipo assim, Aí é só dando com um gato morto aquele da África, né? sim. Mais do que esse pedido, foi uma ordem, né? Foi uma ordem. Vai e Tu faz o sabe que eu te pedi. Isso é impressionante, porque eu tenho um livro ali, como é que é o nome daquele pastor? Aquele livro que tem uma pomba. Kennedy Reagan, né? É Como ser guiado pelo Espírito Santo. E ele fala isso, né? Que a gente aprender a ouvir a voz de Deus, que tem aquela voz que ela é como uma autoridade, entendeu? Então, até acredito que foi assim no sonho também. Ele, por que tu não tá fazendo o que eu te mandei, né, Chico? Sim, e eu não conseguia olhar. Então eu vi que logo que eu cheguei ali, eu já fiquei prostrado e eu não conseguia olhar. Tipo assim, é alguma coisa superior, né? Isso aconteceu na palavra de Deus, eu fiquei em choque. João, que Isso. ele vai passar e vou deixar tu ver, foi isso, né? Não, aí foi Moisés. Daí. Foi Moisés? Aí foi Moisés. Mas João, quando teve lá na revelação do Apocalipse, né? Ele chegou e já caiu com o rosto em terra, né? Daniel também, acho que quando o anjo veio falar com ele ficou como morto, né? Tete a tete, assim, que nem João, imagina? Tu não ia fechar os olhos assim, tipo... Ali eu não consegui só pra ver os garrão de Jesus, né? Mas eu conseguia... Só pra ver se Jesus tinha aqueles garrão rachados, assim. Eu tentava meio que levantar e não conseguia, mas eu sabia que ele estava ali sentado, né? Com as sandálias e com a veste, e eu tentando ver quem era, né? Mas eu não consegui ver. Tu falou que ele tocasse alto de data, né? Eu já sou alto, pra mim só falta data. Pra começar a aprender a tocar violão, né? E aí agora eu acho que tu pode me ensinar ali. Me dá um paninho com as mãos desenhadas também, assim, mostrando. Isso. Que nem Cara, contigo. que pena assim que eu não guardei isso, né? Porque isso foi algo que marcou, né? Mas é algo que eu quero... não quero ministrar ali, né? Mas eu quero aprender a tocar, assim. Eu não toco nada, tio. Nem pedra na água também. Nem toco a pedra funda. Não dá nem o pique. Então eu quero aprender a tocar também. Porque a ideia inicial, né? Eu não sabia que eu iria chegar hoje, né? Exercendo o que eu exerço hoje, né? Eu não tinha nem ideia. E creio que isso não é o final também, né? Porque a palavra de Deus fala que é de glória em glória a gente vê a Deus, né? Então, se eu vi a glória de Deus até aqui, então eu sei que tem mais. Então, eu não posso me contentar em achar que eu já estou exercendo e é isso aqui, encerro aqui. Não, tem mais, né? Tem muito mais. E foi o que começou a acontecer. Quando eu obedeci essa ordem, né, comecei a tocar, coisas espirituais começaram a se abrir, né? Eu comecei a ter outras experiências além dos sonhos, né, ministrando louvor. Então, ali em cima, ali. Ali em cima, hoje é ali, né? Mas foi quando a igreja era aqui nesse prédio antigo. Ali eu vi pessoas sendo libertas, né? Sendo libertas, demônios agarrando pessoas. Então, se abriu... No momento do louvor? No momento do louvor. Tivesse uma visão, assim, do capiroto segurando a pessoa. Sim, era um pastor que até, nem sei
eu acho que ele não é mais pastor, mas na época ele puxava, era um momento de oração, ele puxava essa mulher para a oração e tinha 3 demônios pequenos, assim, um segurando no pescoço, Jesus. um no braço, assim, e outro na perna. E aí ela toda torta, assim, ele puxando ela pela mão e ela não vinha. E eu tocando e dizendo, mas tem demônio ali, tá, né? Segurando ela, né? Pá, que Pescoço, loucura, o gente. braço, e era na posição que ela tava mesmo. Assim, toda retorcida, né? Porque tava aquele impasse ali, né? Ela tinha aceitado, né? Ir na oração, mas os demônios puxando ela. Né? Tu vê, né? Nunca acreditei nisso, né, gente? Eu tive que passar pra ver isso aí, né? Sim. E realmente acontece. Quando eu descobri que existia esse negócio do bem e do mal, meus olhos ficou saltado, parecia aqueles bugigão, assim, ó. Sim. Não, E lá de cima vendo tudo isso daí. Vendo tudo isso, né? E já teve vezes que né, o espírito sussurrar alguma coisa no interior e tu replicar isso para a igreja e isso acontecer, né? Então isso também passou a se manifestar dentro da igreja, né? Passou a acontecer comigo. Eu comecei a valorizar esse estímulo interior, né? Isso depois, biblicamente, a gente começou a procurar mais, depois com livros, né? E tudo isso veio para confirmar o que aquele pedido que Deus fez lá atrás para mim, né? Só faz o que eu tô te pedindo. E depois começou a abrir um leque de situações espirituais, né? Teve também situações naturais, né? Mas a gente sempre viu que Deus está no controle, né? Como é que é porque assim, ó, é ministro de louvor, né? A gente sabe ali em cima que ali o louvor, às vezes a gente no segundo, terceiro louvor, abertura, não é nem que no início do culto, assim, o negócio já pega fogo numa proporção. Como é que é a preparação de vocês ali a escolher tipo de música? Porque às vezes, que nem tu disse ali, ó, entra um sussurro, o Espírito Santo diz assim, toca aquela poderoso Deus, entendeu? Como é que é isso? Pra você, existe uma programação e às vezes foge desta programação? E também quero saber como é que é a preparação tua no secreto, porque a gente sabe que tem impacto, tá? A gente lá embaixo consegue notar ali se a pessoa se preparou ou não, às vezes, para estar lá em cima. Claro. E isso é bem nítido. A gente vem enfrentando aí cultos abençoadíssimos no domingo ali, também nas quarta-feiras agora, como é que é o nome do... Culto de propósito, né? Culto de propósito. E agora com o pastor Paulo é Restaurando Emoções, né? Daí é o curso Restaurando Emoções, né? Que são 3 que está maravilhoso também, né? Então, a gente sabe que no início de uma palma ali, a gente já vê que tá diferente a atmosfera. Como é que é a preparação do louvor nesse momento e também ali, entrando dentro do assunto, a administração de toda a equipe ali, o ensaio, como é que funciona isso? Primeiramente a gente tem que entender que nós somos ministros de Deus, né? Então tu tem que saber quem é que está governando aquele momento ali. Esse momento é dele. Esse momento é dele, é da forma que ele quer, em favor de quem. E tu não vem lá em cima para agradar homens, né? Não, tu não vai agradar homens, né? Até porque Deus tem um louvor celestial, mas ele nos permite usar das ferramentas, ele nos dá essas ferramentas aí para que a gente viesse a usar aqui na forma natural que reflete na espiritual, né? Aí vem essa questão da preparação, né? A preparação, né? A gente tem um ensaio durante a semana, a gente, né, está numa adaptação de uma nova forma, né, de tocar, um novo programa, isso tudo, né? Mas... Tem uma música nova que pode entrar. Talvez uma música nova, alguma coisa nesse sentido, mas eu deixo sempre aberto para o Espírito de Deus, né? Eu procuro ser guiado pelo Espírito do que eu começar a forçar alguma coisa, né? Porque isso eu digo nesse instante, né? Porque antigamente, claro que a gente errava bastante, né? Até entender
como é que funcionam as coisas, né? E também não é regra, mas tem músicas, até eu brinco, né? Tem músicas que elas chegam e desatam os nós, né? Elas têm o seu propósito, têm a sua... Isso é impressionante. Tem músicas que... E também não é todos que têm essa autoridade de ministrar e as coisas as coisas possam vir a acontecer também. Porque Deus vai confirmar aquilo que está na sua palavra, em canções que está na sua palavra, e pessoas que conhecem a tua palavra para ele chegar e certificar aquilo que está na música e que está naquilo que a pessoa está lendo. Né? Deus não vai ter compromisso com o descompromissado. Com aquele que não, sabe, não entende nada. Tem que ter a preparação também de quem tá ali embaixo, né? Tem que ter. Tem que ter jejuado, tem que ter uma vida correta, né? Não adianta tu chegar ali todo, né, errado. Até pode acontecer também, né? Porque dá uma transformação. Mas... por misericórdia daqueles que vieram, né? Pela congregação, né? Mas a gente sabe que tu tem que estar, pelo menos se já é cristão, claro, né? Já tem que estar numa vida mais alinhada. E aí sim, vai sentir, de repente, o louvor lá em cima vai transbordar ali embaixo, né? Não é uma coisa só lá de cima, e também ali embaixo tem que estar preparado também, né? Porque é aquele canal, né? Tu está... Porque assim, quem fez a organização de música foi Davi, né? Porque ele viu que tinha bastante pessoas, né? E precisava organizar um louvor 24 horas para Deus. Então Davi foi o primeiro que fez essa organização de louvores a Deus. A Bíblia sempre teve, né? Questão de músicas, isso e aquilo, mas era a questão de expressão, né? De, vou louvar a Deus, vou isso, vou aquilo, mas a questão de cultuar a Deus em meio aos louvores foi Davi que fez. E daí que entrou a escala de 24 horas. Que Davi estipulou que Deus merecia louvor 24 horas. Né? E aí separou por famílias, separou por idades, né? Tanto mais velho como mais novo. Ele mesclou isso aí, né? Para os jovens aprender com mais velhos, com experiências. Então ele conseguiu fazer com que essa forma fosse organizada. E também essa questão que eu falei não são todos que vão conseguir ter essa questão de ministração, de trazer aquele sentimento de Deus para a igreja, porque Davi também, lá também, quando Davi fez essa organização, tinha pessoas que eram responsáveis por tais louvores, por tais palavras. Então tinha um grupo, uma família, que era responsável por músicas no sentido de exaltação a Deus. Tinha pessoas que eram responsáveis por pedir misericórdia. Então cada família era responsável por algum tipo de canção e exaltação no serviço. Tá chegando agora para nós aqui um mimo para ti. E esse mimo tu conhece bem, né? Sim. Esse o litúrgico que tu tá trazendo para nós. Não te preocupa que ele não pisou nesses doces aí com aquele pé sujo dele. Certo. Tá aí, ó. Jéssica Docinhos. Para ti que tá pensando em fazer uma festa de aniversário, temos aqui MCL congelado para fazer as pizzas e também a Jéssica Docinhos para fazer os doces, tá bom? E quem mais? Esse é novo, hein? Olha aí, esse eu já provei também. Essas rosquinhas aí, daqui a um pouco vai chover de brigadiano aí, né? Porque é isso que eles fazem o dia inteiro, né? Ficam correndo atrás de rosquinha. Esse aí eles gostam bastante. Igual aquela do Simpson. Fala, Chico. Aproveitando, né? O assunto tá muito bom, a gente não tá nem na metade ainda. É a hora do plim-plim. Exatamente. E tem bastante coisa para se conversar ainda aqui, né? O assunto é extenso. Mas aproveitando já, deixa falar um pouquinho, né, dos nossos patrocinadores, aqueles que nos ajudam a fazer tudo isso acontecer, né? Então falar um pouquinho ali da NSR, materiais elétricos, né? Qualquer coisa nessa área aí pode falar com o Anderson ou com o Jeff ali. Também temos a Fire Energy, que é energia solar, né? O pessoal lá especializado também nessa área aí. Temos o Eric Rocha, fotos e filme, especialistas em casamento também. A Yes Importados, né? São especialistas também em iPhones.
Então também tem aí o novo, né? Que é a Maria Donut, o melhor donut de Nova Santa Rita. Como é que é o nome desse aí? É a Maria Donut. A Maria. Eu sou um pouquinho travado no inglês, né? Mas é isso aí. Tem Donuts. também a Dreffer Soluções Especializadas, a Sementinha Kids, né? Crescendo com estilo. E também temos o canal Salvos pela Graça, né? Que é com o irmão que traz conteúdos cristãos. Tu já olhaste o vídeo desse irmão, não? Olhei, são Se alguns... anotasse que o Coimbra faz assim, ó, bota a mãozinha no peito e fecha os olhinhos, faz assim, ó. Eu acho que a palavra falando com ele em primeiro lugar, né? Parece aquele cachorrinho da figurinha, né? Ele usa as plataformas ali, né? Então, para divulgar esse conteúdo cristão dele, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube e também pelo TikTok. E lembrando também que todos os contatos dos nossos patrocinadores eles vão estar na descrição aqui abaixo do vídeo. Perfeito. Ficou bom assim, hein? Ficou bom, né? Bom. Então aí pra nós agora, a gente aproveitando o gancho então aqui da Jéssica Docinho, a gente sabe, né? Eu tô com uma pergunta aqui entranhada, eu vou ter que fazer, tá? Me Faz. desculpe aí. Faz. Como é que foi essa? Depois de gravar o Todo Mundo Odeia o Cris, Ah, o que mudou na tua vida, né? O pessoal entender em casa aí, a gente brinca e chama o irmão de Latrell, né? Esse aqui é o Latrell que a gente brincou no outro podcast. E tem um outro irmão que é o Thiago, né? O Thiago dos Anjos, que ele fala assim, o Dourado. acho que respondendo ali primeiro, não faço mais o programa. Aí, ó, viu? Tô aqui. Entrou no personagem. Se eu tô aqui, não faço mais o programa. E eu acho que a questão do Dourado, né? Acho que é mais pela corzinha, né? Um apelido antigo, É né? apelido antigo. Né? Sempre tive esse apelidos assim, em questão de, né? Acho que carinhosamente, né? Sim. Mas até uma professora me chamava de café com leite, né? Isso veio. Aí um dia ela me viu, ela disse, café, faz tanto tempo que eu não te vejo e tudo. Eu disse, Olha só, aí mostrei meus filhos, Qual o né? nome da professora? Professora Mara. Professora Mara. Olha aí, ó. Conosco aqui, café com leite. É pouco pra ti, hein, Mara? Né? E aí eu mostrei meus filhos, ela ficou bem emocionada, assim, né? Porque lá, a comunidade Morretes era... todo mundo se conhece. Professora tudo, né? Mara não é a mãe do Renan. Não. Não. Não é ela. Essa Mara não é Mas da minha conheço época. também. Mas conheço também. Dava aula lá no Barão, né? Morretes. Né? Não teve aula com a Valquíria? Não. Ah, a mulher tem uma goela. Beijo, professora Valquíria. Criasse este monstro. E como é que é pra ti, assim? Como é que tu conheceu aquele docinho? A Jéssica Docinho. Como é que Aquele docinho. Pegou essa? Claro. Como é que conheceste aquele quindão? A gente teve o primeiro grupo de jovens aqui, né? E ela era dessa época do primeiro grupo de jovens. Então, e era feito na casa de uns irmãos, e depois ele veio aqui para a igreja. Quando ele veio aqui para a igreja, eu comecei a participar também, porque eu ia só em cultos, né? Eu não ia Então, ali a gente, né, começou a se dar bem. Nós andávamos entre uns 4 irmãos, assim, né? A gente andava em cultos e tudo. E ali a gente, né, começou a ver que tinha algo diferente, assim, né? Eu disse, eu acho que... Rolou uma Eu olhada. acho que rolou. Aquelas encaradas de mais de 10 segundos. Né? Aquelas encaradas a mais, né? Então, tu vê que vai dar certo, né? E aí, como é que funciona nessa hora ali? Quantos anos tu tinha aí nessa época? Ih, agora, hein? Que contrapé, hein? Que contravé, cara. 37. Não. Nos jovens, 37 Nos anos. jovens, não. Cara, deixa eu ver. Tá, mas digamos assim, ó, vamos lá. Não tinha 30 anos. Rolou pro jovem que tá ali, ó, porque, né, o Dido ali, meu amigo ali, coisa mais linda aquele rapaz. Ele tá no grupo de jovens lá, liderando. Como é que é ali pros jovens, assim? Queria que tu trouxesse isso aí. Como é que funciona a parte do... Romance, assim. Me interessei pela percanta ali, tá? A gente trocou olhares. Próximo passo é orar. A gente tava aqui com... Quem é que era? O Ícaro, né? Ícaro. Isso.
Pastor Igor veio aqui, falou que colocou em oração, pediu ajuda dos irmãos. Os irmãos falaram assim, Deus não falou nada comigo. Ele falou, então vou namorar igual, né? Aí foi, namorou e deu tudo certo lá, tá abençoado lá, casal de gêmeos com a Maíra. É que na realidade tu tem que conversar com a pessoa, né? Primeiro tu tem que ser amigo, né? Conversa tem que ser Isso amigo é bem da importante, pessoa. né? Conversar com a pessoa, não chegar do nada e tascar-lhe um beijo, né? Não, aí Corre tu um vai, risco aí grave, vai ser, aí vai ser Um pecado. tapa ungido na Não, cara. tem jovens que nem tu fala, cara, andava 4 irmãos, né? Daí tá os amigos ali, e daí, como é que tu deu o nome da guria? Pinguancha? Percanta. A Percanta, e daí tu vê a Percanta lá, e diz, olha ali, ó, tô orando. Ah, tu já tá falando com ela? Não, tô orando, só eu e Deus por enquanto, nem tive coragem de falar com ela. Aquela oração platônica, né? Que só... Oração platônica. Não, tem que conversar com a pessoa, né? Aí tu fosse, conversasse com ela, Uma mas conversada, né? E a gente viu que, né, poderia dar certo, né? Começamos a namorar e foi bem rápido, assim, né? 1 ano e 4 meses. Tava mais ou com menos, pressa, ali, a então. gente já tá, sim, né? Ah. A idade pegando e tudo, os contextos, tudo, né? Então a gente já... hormônios ali. né? Então vamos Não, casar, fácil e de vamos entender, resolver. fácil de entender. Vamos resolver isso aí, então, 1 ano e pouquinho a gente já tava casado, né? Então, vamos resolver isso daí e deu, né? Coisa boa. Uma etapa resolvida. E aí, né, nesse fruto desse casamento, me vem o Israel, né? Que é um guri abençoado de Deus ali, que já desde o início, desde Pitoco, a gente lembra na igreja ele com 3 anos, eu acho, né? É, bem Já menos. fazendo os movimentos de bateria, que ele ficava vidrado, né? Acompanhando o culto. E hoje ele toca contigo ali em cima. Como é que é pra ti, assim, como pai, tá com ele ministrando, louvando a igreja ali e ele derrete naquela bateria, né? Sim. O Israel veio depois de uns 5 anos de casamento, né? A gente até tentou, né? Ter um filho antes e tudo, mas aí a gente vê que Deus, os planos de Deus, né? São maiores São que os maiores, né? Então Até uma canção. tudo tem um fundamento. Então, ali, depois de 5 anos, né? A Jéssica ficou grávida e tudo. E o Israel, a gente tem vídeos dele antigos, né? Assim, ele menos de 1 ano, ele já tava com a baqueta na mão, já fazendo ritmo, né? Então ele tirava os calçados dos pés e fazia ritmos, né? Então ele foi uma criança, assim, que o instrumento, e isso vem dele, né? Não foi nós que colocamos em aula e puxando, vai ficar tocando igual o pai e tudo. Não, isso veio dele, né? Daí eu volto lá pro Antigo Testamento, da questão de Davi, da questão familiar, né? Deus tá percorrendo essa questão da minha família, né? Questão musical, né? Tem o Rafa também, né? Que também o Rafa veio depois de 5 anos, né? Então eles têm... Ah, é de 5 em 5. De 5 em 5. De 5 em 5. Quantos anos tá o Rafa? O Rafa tem 6 agora. Opa, escapou então. Não, Israel tem 11, né? Então Não, mas de 5 em 5, né? O Rafa fez 5, agora tem que vir mais a o herdeira. Rafa fez 6 e o Israel 11. Pô, então... Tá Tá 5? na hora de vir Tá outro louco? Jéssica, esse, ó... Te prepara. É hoje, hein? Não. E pra mim, sim, né? Dois sentimentos que eu tenho, né? De estar tocando com meu filho e ver que as coisas aconteceram, as coisas não pararam, né? Então eu vejo que eu envelheci, né? Envelheci. Nem notei. Envelheci e já tô tocando com meu filho. Então, é 2 sentimentos, um bom, né? Que, cara, aconteceu as coisas. O meu filho, né, está sendo criado dentro da igreja. Né, nós temos defeitos, as coisas, né, situações a resolver. Mas o caminho a gente tá dando para ele, né? Mas envelheceu, né? Envelhecestes bem. E tu vê aí que nem tu disse lá no início, que... minha família era de outra religião e eu decidi aqui. E tu vê que daquela decisão que tu lá em 2000 e alguma 2000 coisa. alguma coisa, 2004. lá, um ano que tu foi fora e voltou, mas hoje os frutos vem vindo, né? Vem dando fruto, né? Coisa Sim, lindo isso. Depois da decisão de ficar, né? Ela trouxe frutos, né? Que a palavra de Deus fala, né? Que nós somos como uma árvore plantada, né?
E ali passa um córrego. Então, se eu sou plantado ali num lugar, numa congregação, né, firmado com a palavra de Deus e tudo, ali passa um córrego e eu tô sendo alimentado com aquilo ali. Então, daqui um pouquinho vai começar a ter frutos. Igreja perfeita? Não vai ter igreja perfeita porque as pessoas não são perfeitas. Então, vai ter situação que vai ser ferro, afiando ferro, né? E se a gente focar em pessoa também, Vai ser, né? tu vai te decepcionar. Sim. O alvo é Cristo. Sim, até e Jesus já advertiu dessa questão de pessoas, de olhar para outras pessoas, ficar se olhando, né? Ai daqueles que vier escândalo, né? Então, Jesus já advertiu essa questão. Então, é uma coisa que, para mim, agora não me interessaria. Mas eu continuo, porque o propósito de Deus para mim, com a minha família, né, agora é uma outra etapa que se levantou, né? Etapa agora com os meus filhos. Antes era eu, depois a Jéssica, agora com os meus filhos, né? Anderson, o pessoal da internet, né, acabou também fazendo algumas perguntas ali que a gente colocou lá no Instagram do Guri. E uma dessas perguntas até sobre um comentário que tu acabou de fazer sobre a questão da família, né, lá do Antigo Testamento, né, da questão dos levitas lá. E a primeira pergunta que eu faço, né, pelo pessoal que mencionou ali pelo Instagram, é dessas funções que os levitas faziam lá antigamente, né, como tu consegue conciliar, ou seja, colocar isso hoje nos dias de hoje, né, com os levitas que estão atuando, no caso contigo, né? Uhum. Sendo então o ministro de louvor, como é que tu consegue encaixar essas demandas assim que os levitas tinham naquela época para os dias de hoje? Quem é a menina que fez a pergunta? Essa é a Karine. A Karine. Exatamente. Karine, vamos dar um Pereira. Karine. Não, nós tentamos primeiro, eu acho que é a questão espiritual, né? Acho que eu sempre coloquei e deixei claro, né, essa posição que a gente deve conhecer a Bíblia. A gente deve conhecer a Bíblia e é Deus que vem te colocando naquela função que tu tem que fazer. Né? Porque, assim, às vezes tu trilha um caminho e as pessoas não querem trilhar o caminho delas. Elas querem trilhar o mesmo caminho que tu tá trilhando. E aí chegam e te olham como um alvo. Não te olham como alguém que Deus estabeleceu ali e que tu vai ajudar com que aquela pessoa venha a estabelecer o que ela tem que fazer ali. Então, conheçam a palavra e descubram o que Deus tem para ti. E ali tu vai agregar. Paulo disse que cada um tem uma esfera de atuação, né? Então, se eu vou... Hoje eu estou na condição de liderar o louvor. Mas eu não posso sair dessa condição e querer ser o pastor da igreja. Saiu fora da minha esfera, então eu não vou conseguir executar essa função. Até mesmo porque Deus não me chamou para fazer aquilo, né? Eu não sou pastor. Não tem essa habilidade, né, pastoral. Alguma coisa a gente consegue, célula, né? Mas a questão fundamental de apacentar, de trazer uma palavra edificante, alguma coisa, isso talvez não é comigo, né? A gente até se dedica um pouquinho mais. Eu acho que eu tenho uma facilidade, assim, de ler um texto bíblico e aquilo já se abre, né? Isso é uma facilidade que eu tenho, assim. Talvez foi por causa da música, né? Mas eu sinto isso. Então eu tento trazer isso aí pro louvor, né? Tentar trazer com que as pessoas venham antes de eu auto-intitular elas, venham, orem a Deus e tragam conforme as suas habilidades. Era assim que Deus foi construir a arca, foi a questão do templo. Ele foi lá e escolheu as pessoas que tinham habilidade para fazer aquilo ali. Né? E é assim em qualquer área, no trabalho secular, uma pessoa vai trabalhar, ela vai ter experiência, né? Já tem ali no currículo. No currículo, qual a experiência que tu tem, né? Hoje em dia dá até mais fácil, né? A pessoa toca um pouco ou canta um pouco,
né, a gente consegue Aí tu adaptar ela ali, né? Aí tu entrou numa deixa, assim, que eu acho interessante. Porque, assim, ó, a gente sabe ali da tua vida cristã ali e até, pra mim, tu apresentou algo que eu jamais conhecia, né? Que foi a oração em línguas. Uhum. Eu, realmente, eu nunca tinha nem escutado falar. E talvez ali na nossa congregação, agora tu falou de experiências, né? Porque tem gente que no culto chega ali domingo e acha que é só vir no culto domingo e tá tudo certo. Sim. Mas, gente, é muito mais que isso, entendeu? É A palavra de muito Deus mais. fala que a gente tá com águas pelo tornozelo e pra gente ir entrar nesse rio adentro para mergulhar em águas profundas. Então, como é que tu despertou para isso da oração em línguas? A gente sabe que a gente acompanhou alguns vídeos e do Luciano Subirá ali, que é uma referência cristã no Brasil, né? E como é que tu despertou para isso ali? Porque depois a gente sabe que a minha vida mudou através daquilo ali que tu me apresentou e hoje é uma rotina assim que eu tenho na minha vida e levo isso sempre e aí, olhando para trás assim, o que era a minha vida antes sem orar em línguas e olhando agora é totalmente diferente a vida, principalmente a vida espiritual. Como é que tu despertou para isso? Porque o que aconteceu? Primeiro tu vai despertar da questão quando tu começa a falar, né? Porque Isso é importante, né? tu começa a falar em línguas, aí tu vai despertar assim, pô, mas o que eu tô falando? Tu vai querer, primeira coisa que a tua mente... Aí começou as loucuras, né? Aí começa quando aquelas tu me loucuras. falasse de orar em língua, começava eu já tinha sido batizado no Espírito Santo, né? E aí entrou o falar em língua e eu ficava assim, mas isso aí agora, orar em línguas, eu vou falar... Porque na minha mente, né, eu falava em língua somente quando a gente brinca, que é o aleluiado, né? Que vem aquele momento e tu sai no xalalalá, né? Uhum. E vai e solta a língua ali que tu não consegue nem brincar o negócio. E aí, só que o orar em língua ele já é uma coisa diferente ali, que tu cria uma linguagem, né? Isso, tu cria uma linguagem de oração, né? Do teu espírito, né? Isso. Como é que é isso? Aquela oração perfeita. Porque Deus deu essa ferramenta para que nós viéssemos a usar em qualquer momento do nosso dia a dia. Né? Às vezes, eu quero parar para orar, mas tu pode estar orando Exatamente. em línguas fazendo outra atividade. Porque daí Paulo fala lá que o Espírito ora de fato, né? E tu te edifica com isso. Imagina Deus quer te contar um segredo, alguma coisa. Se contar para mim, eu vou ficar ansioso daqui a pouco eu tô falando para os outros, né? Então, aquilo ali é uma forma de Deus te contar algo e tu não poder atrapalhar. Então, alguém que deseja algo muito grande para ti, algo que, assim, amigo, deixa que eu oro por ti, né? Deixa que eu faço por ti essa parte que tu não consegue. Talvez tu até venha orar, né, fazer uma oração, se direcionar a mim, mas tu iria me pedir só para eu colocar essa caneca para cá. Mas na oração em língua, ele vai colocar essa caneca para cá, mas ele vai colocar algo dentro, né? Ele vai te mostrar como tu deve beber. Então a oração em línguas é muito mais profunda. Ele começa a ativar, né, outras coisas na tua vida. Começa a ativar, porque a oração em línguas é a primeira entrada para que venha a entrar os outros dons do Espírito. Ela é só a primeira entrada. Então, no momento que tu começa a falar em línguas, esse canal, né, essa forma que Deus vem a falar contigo, ele vai usar o mesmo sentimento ali, né? Tu sabe que faz sentido porque depois que comecei a praticar, o início é bem difícil, né? Porque a gente tá orando ali, realmente não tá entendendo nada do que tá passando, achando que não tá acontecendo nada na tua vida. Gente, é impressionante, assim, de um ano depois, assim, eu fiquei um ano orando ali, mudou totalmente a minha vida. E aí, hoje é impressionante que eu toco um louvor ali, às vezes o Igor no teclado aperta uma tecla naquele teclado, eu já, vai ser diferente, eu já sinto, entendeu? É loucura. Eu fico bem mais sensível ao Espírito Santo.
É um porque canal direto, assim. tu tá orando coisas insondáveis, coisas que nem passaria no teu coração. O Espírito te fez com que tu orasse aquilo, né? Que tu desejasse, que tu, né, viesse a movimentar o espiritual, né? As coisas espirituais que tu, talvez, numa oração, tu iria desistir. Né? Numa oração comum, né? Numa oração que eu fosse direcionar a Deus. Então, eu valorizo muito a oração em línguas, uma porque é bíblica, né? Tá escrito na Bíblia, então tá fechado, né? Então, se tá escrito na Bíblia e eu coloco em prática, que mal que vai me fazer? Mal nenhum, né, Chico? Que mal que vai me fazer? Que se ali se diz, que a palavra diz que, ali, que aquilo me edifica. Aquilo, o que é uma edificação, né? É aquilo que tá crescendo, Te levanta. as pessoas vão ver, né, aquela edificação, algo que é espiritual, sobrenatural. A edificação do espírito é sobrenatural. E ela vai aparecer no natural depois. Mas o que importa é o interior, né? O que está sendo construído no teu interior, né? Isso aí fica... Eu tenho uma outra pergunta aqui, essa pergunta até ela vem de casa, né? O Israel tá fazendo uma pergunta via Olha aí. Instagram, Anderson, pra ti. Que acho que é uma pergunta também da curiosidade. Acharam, né? Eu acho que é Essa uma pergunta era. também da curiosidade de todos, né? E ele fez bem a pergunta aqui. Então a pergunta que ele te faz é a seguinte: qual a música que tu mais gosta de tocar? Ah, eu lembrei dessa aí. A música que eu mais gosto de tocar. Eu acho que uma música que eu toquei bastante, assim, até faz um tempinho que eu não toco, acho que é Poderoso Deus, né? Foi uma música que eu toquei bastante, assim, né? Essa música, ela... É. Geralmente essa ela vem, né? Essa é aquelas que eu falo, né? Aquelas que desatam o nó, né? Essa aqui de botar roupa de cair. E a forma que essa música é do Antônio Cirilo, né? Essa música, e ele tava tocando num culto, né? E aquela manifestação de Deus enorme, as pessoas caindo e tudo. Então ele escutou, né? Ele teve um sentimento ali, escutou e nessa voz dizia para ele, né? Poderoso Deus, minha alma anseia por ti, né? Então essa música foi diretamente Deus que trouxe ela, né? Então quando eu escutei esse testemunho dele dizendo dessa música, eu quis botar logo aqui, né, no repertório aqui da igreja, porque eu sabia que essa música teria um resultado, né? E é uma coisa que eu procuro fazer, né, já entrando nessa deixa aí, eu procuro cuidar bastante a letra das músicas antes de colocar aqui na igreja, né? Porque tudo tem... Qual o cuidado, assim, principal? Assim, questão letras, né? Que se tem a ver biblicamente, se tem algum versículo, alguma coisa assim, né? Que condiz com aquilo que a igreja vai cantar ali, né? Já teve situações que a gente teve que fazer um ajustezinho ali, né? Uhum. Mas é só para não escandalizar um visitante e para ter o sentido mesmo, né? Porque às vezes tu não entende qual foi o sentido que o autor, né, teve para compor aquela música. Aqui eu tô desse lado de cá e eu não vou ter aquele mesmo sentimento que a pessoa teve na hora de compor a música. Então aqui eu tenho que trazer conforme a linguagem da minha igreja, né? Tem uma outra pergunta aqui, de repente talvez possa ser essa a resposta, né? Mas a Catiane Pereira aqui também, ela faz uma pergunta pra ti assim, ó. Qual a maior dificuldade que tu tem dentro desse ministério? Seria talvez a escolha das músicas pela questão ou de repente pode ter uma outra dificuldade mais... Administrar o garoto da guitarra? A maior dificuldade, a pergunta? Eu acho que a maior dificuldade eu acho que seria eu ministrar carnalmente, assim, né? Entrar na questão robótica, porque esses anos todos que eu tô aqui, a gente sabe como funciona, né? Tu já entendeu a dinâmica do culto, né? Toca um aqui, dá uma parada, isso, aquilo outro, né? Então tu já entende. Então se tu chegar um dia numa forma, isso eu digo porque já aconteceu, né? De eu chegar e sei como é que funciona, então eu só cumpro um ritual.
Então essa para mim é a maior dificuldade, né? De eu fazer um culto dessa forma e depois ficar me cobrando. Poderia ter, né, ter orado um pouquinho mais, né? Ter pensado melhor nas músicas. Porque às vezes é aquela parte ali, né? Tu faz toda a preparação para depois vir a palavra. Então, às vezes, né, por isso que eu gosto de cuidar bastante as músicas para elas fazerem sentido com a pregação. E nem sempre a gente recebe, né, a pregação, né? O que vai ser pregado antes. Então, a gente escolhe as músicas, né? Geralmente eu que estou mais ministrando, eu sinto as músicas antes, né? Deus já me dá o repertório. A gente notou no último culto que o pastor falou, como é que ele falasse ali numa pregação, ele falou assim, como é que é? Você lembra, Michel? Ele falou sobre a questão de escravo do medo, né? Escravo. Quando ele falou assim, a gente não é escravo do medo, aí tu quer ver como ele vai vir com aquela. Chegou a olhar pra trás, na verdade, né? Já deu dois toques. E aí ele comentou a questão de uma música também que foi tocada, que entrou na pregação dele, né? Então acho que esse porque a gente divide o altar. É uma sintonia, né? É uma sintonia. É o mesmo espírito. Aí vem a questão dos dons também. Eu não posso excluir a oração em línguas sabendo que os dons do espírito vêm do mesmo espírito. Então eu não posso, eu não vou falar em línguas, mas eu quero profetizar. Cara, mas tu não foi edificado nas línguas, tu não deu a passagem para o espírito te ensinar a questão das línguas, mas eu quero lá profetizar antes. E eu não quero isso pro meu irmão. Mas por quê? Porque eu quero primeiro que isso venha sobre mim. Não, mas ali a Bíblia fala que é um espírito agindo em todos, né? Em favor de todos. Sabe que eu tava olhando ali num outro podcast ali, né? Pra gente tá dando uma estudada. Uhum. Estava entrevistando um ministro de louvor também, não vou me recordar o nome do rapaz agora, do meu irmão. Mas ele estava falando que foi convidado ali pelo pastor para fazer a parte musical do culto ali, né, para ministrar. E aí ele trouxe o louvor e aí o Espírito Santo veio e a igreja incendiou e coisa. E aí ele jejuou, se preparou para aquele ambiente e deu tudo certo. Passou, outro final de semana, o pastor vai ser tudo de novo. Ele já não se preparou tanto. Uhum. E aí ele usa as mesmas músicas, né? Funcionou da primeira vez? Funcionou da primeira vez. E aí deu tudo errado. Assim. Não deu errado, mas foi um culto normal, tá? Sim. Não é que deu tudo errado. Não aconteceu tudo igual. Ou seja, não é só repetir a música, né? É aquilo que a gente falou lá no início, né? Que é aquela preparação do pessoal que tá lá em cima e também a preparação da pessoa que tá ali embaixo também para poder receber também. Porque a nossa tarefa, né, como sendo músicos, assim, ministros de Deus, né, porque não é só um ministro, é todos que estão a serviço ali do ministério, é trazer essa presença de Deus e conduzir a igreja nessa resposta a Deus, né. Nós estamos dando a opção das pessoas louvarem, engrandecer o nome de Deus através dos louvores. Então a gente está dando a indicação. Então aí eu volto a dizer lá que eu falei antes, não é todos que irão fazer isso, né? Não vão ser conduzidos porque as pessoas têm que confiar naquilo que tu está falando. Aí tu tira um versículo fora de contexto, a pessoa já desconcertou, né? Ficou desconcentrada. Disse, mas isso não é bíblico. Eu já não confio mais nessa pessoa que está conduzindo o louvor. Porque não tem embasamento bíblico nenhum que ela está dizendo. Essa música que está sendo tocada não é bíblica. Ela está falando mais do eu, mas eu vim aqui para adorar a Deus. E aí eu vim aqui, então eu escuto qualquer música, né? Mas eu vim aqui para adorar a Deus e no fim eu estou sendo conduzido a um outro sentimento, né? Questão de condução de música também, eu procuro não trazer músicas que venham te levar a sentimentos que talvez tu nem chegou com aquele sentimento ali. Aí daqui um pouquinho tu traz aquele sentimento pra pessoa, a pessoa sai pior do que entrou. Então a gente procura também tá no meio, procurar músicas que venham a pessoa se soltar na presença de Deus. Poder se derramar, não querer das coisas forçadas, né?
né? Agora tu tem que fazer isso, tu tem que rolar, tu tem que chorar, ficar apertando as pessoas para que as pessoas venham entregar aquilo que Não talvez é um não show, querem. né? Não é um Todo show. mundo levanta a mão. Até nessa pregação, escutei isso até. Todo mundo levanta a mão. Agora todo mundo, bate o pé. Não, isso não é um show. Não, e é interessante que tu disse, porque olhando friamente, assim, de fora, o culto, ele tem vamos dizer, como o teatro, um roteiro. São tantos louvor, vão abrir, tantos louvor, pregação, mas o grande, vamos dizer assim, a luta que tu tem para evitar isso, né? Tem o roteiro, mas todo culto ele é diferente. Ele não pode, não posso fazer, vou tocar esse louvor, esse. Não é só preencher aquelas lacunas ali, né? É importante que seja preenchido o que a pessoa tá ouvindo. Preencher o vazio do coração da pessoa, né? Sim. Usar aquela abertura. Já aconteceu da gente já pré-estabelecer algumas músicas e daqui um pouquinho tu não tocar aquelas músicas ali. Porque o Espírito veio e te deu uma outra direção. Direção no meio do curso. Sim, aí tu vai ignorar o que tá prestes a acontecer, porque eu disse, não, a convicção que eu tenho é essas aqui. A banda ensaiou isso aqui, eu disse, cara, mas a banda acho que consegue pelo menos fazer as notas principais, ou baterias consegue acompanhar. Cara, mas vamos dar esse crédito pro Espírito, entendeu? Vamos por aqui, né? E foi isso que salvou a maioria dos cultos, né? Salvou a maioria dos cultos. Muito importante de vocês, tu no louvor e todos, né? Tá com o coração bem sensível, né? Tal coisa. Não é impressão minha, o Espírito Santo tá me dizendo assim, tal louvor, Egito. Vai no Egito. Sim, sei lá. E essas coisas, elas não acontecem da noite pro dia, assim. Tem que ter aquela intimidade, busca, né? aquela busca, né? Aquele reconhecimento, tu dá crédito. Porque, assim, comecei a falar em línguas, abriu aquela porta. Aí teve outros sentimentos depois que eu comecei a falar em línguas que veio da mesma entrada. Aí que eu comecei a dar crédito. Uma coisa que aconteceu, né? De eu estar ministrando também, Deus falou que uma pessoa ia ser curada, né? Foi da mesma entrada do falar em línguas. Foi tipo o mesmo sentimento de que quando eu comecei a falar, né? Eu comecei a falar em línguas e eu tive aquele sentimento. Quando Deus falou comigo da questão da pessoa ser curada, foi aquele mesmo sentimento ali. E é o mesmo sentimento que eu tenho hoje da questão das músicas. Então eu consigo perceber assim quando é de Deus, assim, né? Consigo perceber. Guri, eu tenho mais duas perguntas aqui do pessoal e depois eu paro de Toca te ficha, Vamos encher de incomodar, tá? pergunta. Agora é do Rafa. O pessoal. Agora tá. E a Só de última casa. e a última da Jéssica. Não, mas a Daiane Azevedo aqui, ela faz duas perguntas, tá? Mais uma tu já respondeu, só pra honrar, né? A Daiane pergunta que ela- Azevedo é da esposa Fire, do exatamente. Fire Energy. Essa mesma tá pessoa aí. aí. Uma das perguntas dela tu já respondeu, né? Ela perguntou qual é a tua música preferida. Tu já mencionou sendo Poderoso Deus. Mas ela fez uma outra pergunta aqui, né? Sobre a questão da tua gestão, né? De tempo com o trabalho, a igreja, mais a família, né? Então, dentro dessa responsabilidade, tudo isso que tá nos passando aqui, sobre a questão de toda essa preparação, né? Como é que tu procura administrar isso, o teu tempo, né? Com todas essas tarefas aí. Acho que Deus, ele viu graça em nós, assim, né? Acho que desde o momento que ele me pediu para fazer, ele me deu condições para que pudesse ser feito, né? Eu nunca fui impedido de estar num culto por uma situação assim, tu vai ter que fazer porque isso... Não, Deus sempre nos deu condições, né, de executar aquilo que ele nos pediu para fazer. Então, quando eu e a Jéssica casamos, nós fomos morar perto da igreja. Então, condições de vir, nós não tínhamos carro, condições de vir nós tínhamos. Depois, né, tínhamos carro, nós fomos morar num outro bairro aqui, tínhamos carro para vir. Questão do trabalho também não nos impediu, assim, né? Trabalho num lugar onde eu tenho tempo disponível, assim, para as coisas de Deus e para as coisas do trabalho que elas são exigidas. Então, nunca
né? Nunca teve aquela situação de não ter louvor na igreja, né? Teve situação, né, esporádica de eu não poder vir, mas sempre, né, essa preocupação, acho que aqui na igreja, acho que não teve, assim, tá, e agora? Né? A equipe sempre conseguiu desempenhar, assim, conseguiu desempenhar para não deixar não ter louvor naquele dia. Tem uma pergunta aqui do teu guitarrista, né? Ele preferiu usar a internet para te fazer essa pergunta. Vamos lá então a pergunta do teu guitarrista, né? William, então, né? Ele pediu para que mencionasse como William, então tá aqui a pedidos, né? Do mesmo. Dele. Então, qual a maior experiência sobrenatural que tu viu enquanto estava ministrando? Eu sei que tu já falou sobre essa questão ali de ter visto os demônios, né? Não sei se foi essa a maior ou se teve uma outra também, né? Sim, teve outra. Teve outra que eu tava tocando também num culto era uma vigília de jovens, acho que era. E aí tinha uma menina endemoniada, assim, né? Um espírito maligno. E aí ficou aquele, né? E ora, e coisa assim. E eu senti, assim, que o espírito falou pra mim, né? Em tal lugar tem isso, isso, isso. Né? Que era não contra, né? Ela tinha um piercing no umbigo. E eu não sei com qual situação ela colocou aquele piercing, né? Se foi em consagração, e quem colocou, tudo. Uma situação, né? Voltando a dizer, nada contra, né? Mas quando eu cheguei e falei, eu tinha uma irmã que também estava ministrando ali, então aquela situação ali, e a menina já estava cansada, e aquele demônio... E eu falei assim, ela tem um piercing no umbigo. Aquele demônio olhou pra mim assim e disse, tu não vai tirar meu piercing. Não vai tirar, e não tira, não tira, não tira. E aí as irmãs, né, olharam de cantinho assim, né, cobriram ela, olharam e tinha. E aí eles, né, removeram ali na hora, o demônio esperneou e saiu, né. Então acho que essa foi uma das situações assim onde impactou bastante, assim, né? Essa questão de estar ministrando e haver uma revelação de Deus ali, né? Deus nos deu o conhecimento. Algo sobrenatural, né? Outra vez estava tocando, aí já era na igreja grande ali, tocando, e daqui um pouquinho, no meio do louvor, algumas pessoas ficaram com algo brilhante, né? Nos braços, sobre a cabeça, né? Não sei se vocês lembram disso. Mas era tipo de um pó de ouro, né? Esse foi em Tramandaí, não? Não, foi aqui. Aqui? Foi aqui. Irmãos ficaram com um pó de ouro em cima, né? Com algo brilhante, assim, algo bem... eu vi algo parecido numa ministração do Cirilo. Na outra igreja lá. Lagoinha, acho que foi assim. Então já tive experiências assim, né? Essa experiência do pó de ouro, eu não fazia parte ainda da congregação, mas acho que foi algo tão forte, assim, que sobrenatural que aconteceu, que eu fiquei sabendo desse acontecimento aqui, né? Com amigos, assim, né? Conversando a respeito desse acontecimento, e algo que realmente, né? Ter vivido isso realmente é uma coisa que fica impactante. A última pergunta, guri, eu prometo que é a última, tá? É do... Fica à vontade, ele minha. É do Jefferson Carvalho, tá? Também baterista também do... Ficou com o ciúme do Israel, né? Exatamente. O pessoal já fez a pergunta aqui. Ele pergunta, então, acho que de repente tu deve ter mencionado, ele perguntou com que idade tu começou a tocar o violão, né? E quando que foi a primeira vez, assim, num culto de louvor, né, na igreja, que foi feito por ti, no caso, né? Teve algum acontecimento em especial, assim, né, para ter ocorrido essa primeira vez? Eu vou dizer assim que a idade eu já falei, né? Comecei ali com 20 e alguma coisa ali. Mas a primeira experiência, é claro que ela não foi boa, assim, né? Porque eu tava todo atrapalhado. Né? Não conseguia tocar de pé. Não tem como ser algo bom, né? Todo atrapalhado, eu tinha que olhar nas folhinhas. Então, assim, ó, eu tocava uma coisa, a banda já tava indo pra outra, eu disse, meu, não nasci pra coisa. Deus, tu me pede pra me fazer e eu não consigo. Minha banda nem pra te acompanhar. Sim, não, largava banda... e tu tinha que ir. Né? E tive que fazer, né? Tive que fazer.
Eu acho que o tempo amadureceu essas coisas, né? E a promessa daquele que te pediu, né? Faz, né? Teve outra experiência que eu tive, né? Juntando essa questão aí. Eu tinha ficado... Tinha um culto durante a semana aqui. Isso eu era solteiro. Tinha um culto durante a semana. E eu tinha ficado cuidar da casa do pastor Everton. Ele tinha tirado uns dias de férias. Então ele sempre pedia para algum irmão ou outro posar ali na casa dele para não deixar a casa sozinho e tudo, né? Então eu posei e nesse dia eu tinha tocado. Tinha tocado de noite aqui. E aí eu fiz uma coisa ali para mim comer e tudo ali. E quando eu fui orar para agradecer, Deus me mostrou assim uma situação que eu vi que era futuro, né? Futuramente assim. Tu tava acordado. Eu tava acordado. E aí eu fechei os olhos para orar, Deus me abriu de uma janela assim para mim enxergar que coisas aconteceriam a partir do momento que eu começasse a tocar, né? Mas isso foi tipo... muitos anos atrás, assim. Uma visão. Foi uma visão, algo... Mas essa visão, ela chega na mente para a pessoa que tá olhando entender, assim, ela chega como se fosse algo claro ou como se fosse uma mente gerando uma imagem, foi algo uma imaginação, claro, assim. Foi algo bem claro, assim, eu vi nitidamente, assim, né? Eu fechei meus olhos e eu vi, né, a situação da igreja, uma, né, banda tocando, algo que eu vejo hoje, assim, né, algo bem maior, né? E aí, nessa visão, nesse sentimento que eu tive ali, se tu fizer o que eu te peço, isso é que vai acontecer. Sabe? E aí eu disse, mas isso aconteceu numa oração do alimento, sendo que eu nem não esperava aquilo, né? E nem tava orando por aquilo, né? Porque eu recém tava no começo, então eu tava... Veio assim, afirmando uma promessa afirmando pra ti, aquilo né? que ele tinha me pedido lá atrás, né? Então eu gelei, assim, né? De uma algo assim que eu nem esperava, né? E hoje, né, o que está acontecendo aqui na igreja, o que eu tô vivendo comigo, minha família, os irmãos aqui na volta, é algo que eu não esperava também, né? Na realidade, lá atrás eu queria servir, né? E o serviço, ele teve suas percalços, suas dificuldades, mas eu posso dizer que valeu a pena, assim, né? Tá valendo a pena, né? Pagar o preço, né? O que nós conseguimos, tanto espiritualmente, que Deus nos concedeu espiritualmente, como materialmente, isso tudo é Deus, né? Não tem como eu atribuir pelas minhas capacidades, né? A força do teu braço. A força do meu braço. Eu trabalho numa empresa, eu trabalho numa empresa e tenho uma empresa também do mesmo ramo, né? E eu tenho qualificação técnica sem fazer um curso técnico, né? Então, só na questão da experiência, isso Deus te colocou. Deus me colocou lá, né? Então, como é que eu vou atribuir isso a mim? Não tem como eu atribuir isso. Né? Eu vou dizer que isso aqui foi da força do meu braço. Aí eu lembro lá em Hebreus, né, que Deus fala que não há de esquecer daqueles que trabalham em favor dele e em favor dos santos, né? Então Deus lembrou. Deus lembra cada dia, né? Então, Anderson, pra gente estar encerrando aqui conosco, eu vou pedir pra te olhar para aquela câmera ali e aí tu deixa aquela mensagenzinha que vier no teu coração agora para aquela pessoa que tá assistindo lá no sofá, lá, a Cíntia lá, queimando a pipoca. Deixa a mensagem pro pessoal que tá aí, nossos telespectadores, né? Pouco pra ti, hein? Sim. Eu acho que, né, alguma coisa que eu poderia dizer assim é que nunca ficou tão claro para nós assim a condição de servir e o que Deus está prestes a fazer. Acho que é algo que está dentro do meu coração, assim, que eu achei que eu já estava encerrando, né? Já fiz o que eu tinha que fazer até agora, mas eu vejo que não tem mais. Tem mais, e vocês que estão aqui nos assistindo e tudo, Deus vai te chamar, assim, né? Deus vai te chamar, Deus vai te capacitar para isso, né? Porque o ID de Deus, ele não é um convite, né? É ir de lá e pregar. Então, vai surgir situações aqui na igreja, né? E minha família, a família de vocês,
Deus vai usar a igreja. Deus vai usar vocês de uma forma onde a gente não esperava. Tá? Então esse é o momento de Deus agir. Então o que a gente tem que fazer é ficar preparado. Conhecer na palavra, conhecer no, né, jejum, em oração, né? Mas não deixar, não esmorecer, não achar que tudo acabou. Não acabou, né? Agora é um novo começo. E o melhor que é que Deus é que tá fazendo com que as coisas venham a acontecer. E para que melhor que isso, né? Pra que melhor, né? Para que melhor que isso? Fazer realmente o que Deus está pedindo. Deus ainda não nos falou, mas nós temos um sentimento que algo vai acontecer. O momento que a igreja vive é maravilhoso. É algo que... né? Tipo, eu tenho, além do sentimento, né? Eu iria falar mais outro som e tudo, mas esse eu vou guardar porque eu sei que Deus vai fazer algo assim que vai impactar. Vai Todos têm um impactar. propósito, né? Isso, todos têm um propósito, todos vão ser alinhados dentro da sua esfera, né? Nesses dias que eu estou mais procurando a ler Efésios, que fala da questão de organização da igreja, o Espírito agindo, né? A organização da igreja, eu acho que isso é latente, né? Questão do corpo, organização da igreja. Lá, Timóteo e Tito, 2 jovens que também foram para organizar a igreja. Então, mesmo, né, voltando para a câmera aqui, mesmo que seja alguém que chegue amanhã na igreja, essa pessoa também vai ser usada. Vai ser usada Aleluia. porque Deus está organizando a sua igreja. Amém? Amém. E nada melhor de ser o dono vir para organizar. Então, podemos descansar, né? Aleluia. Amém? Então, gente, a gente está encerrando por aqui o nosso podcast. E esse podcast foi abençoado. Para ti, irmão, que congrega na nossa igreja, e também para ti que não congrega, quer estar interessado em vir congregar conosco aqui. O endereço é a Rua Araras, número 81, Igreja Mover Nova Vida, em Nova Santa Rita, tá? Gente, o irmão que está começando conosco, já está vindo no culto, gente, buscai as coisas espirituais. O homem acabou de falar aqui tem uma visão de a igreja está se organizando. Então, gente, cada um se coloca onde Deus vai colocar para agir no teu ministério. Então, estejam preparados, tá? E essa mensagem que eu queria deixar para vocês. A gente sente que a igreja está vivendo um momento maravilhoso e a gente quer que todo mundo aí que esteja congregando conosco esteja preparado para viver o que Deus tem para nós, tá? Eu deixo aqui então um abraço para todo mundo e fique com Deus.